Nós não somos perfeitos, mas somos os únicos. Eu sei que parece presunção, vanglória de cristão, mas nós somos os únicos que adora em espírito e em verdade, que traz o coração cristocêntrico e não se mescla com outra identidade. Reconhecemos as nossas falhas, mas trazemos a dignidade de humilharmos a um só Deus e clamarmos por piedade. É a Ele que adoramos, perante a Ele nós choramos. Seu amor nos enlouquece, somente a Ele a nossa prece. Somos o cerne da igreja, somos cristãos genuínos. Suspiramos pela volta de Cristo Jesus, um povo que, acima de tudo, prioriza a sua luz. Sei que existem os que são falhos, o joio no meio do trigo. Mesmo assim, Deus é tão bom que não os nega abrigo. Não somos perfeitos, mas nós somos os únicos que confia somente na Bíblia. Ela é a base da nossa fé. E Cristo é o nosso único mediador. Somente Ele é o nosso Senhor. Não blasfemamos contra o Espírito, negando tudo aquilo que Ele faz. Disto ninguém é capaz. Não fazemos de nossas obras o intuito de nossa salvação, nem prostramos perante as imagens em louvor e adoração. Nós não odiamos Maria, ela foi uma santa mulher, temos por ela todo respeito, mas não dedicamos a ela nossa fé, nem inventamos outros santos, tirando-os do rio ou do mar. Nós temos o Deus invisível, a quem mais precisamos amar. Ele invade as nossas entranhas e nos deixa alucinados. Ele vive e vive em nós. Ele é o nosso Deus amado. Somente nele há salvação. Ele é o dono do nosso perdão. Retirou-nos da imundície, deu-nos um novo coração. Nós não somos perfeitos, mas somos os únicos. Isto não é presunção, vanglória de cristão. Somos a Igreja de Jesus, buscamos apenas a sua luz. Mas isso não nos torna melhores, nem tampouco maiores. Não somos melhores do que os outros. Queremos sim, através da nossa fé, tornarmos o melhor para os outros. Bendito seja o nome desse Deus maravilhoso. Esta manhã de oração veio ao meu coração apenas um texto. Eu sei que o certo é ler todo um texto, melhor dizendo, e não apenas um versículo, porque eu vou ler apenas um versículo. Mas como é apenas uma simples reflexão, eu vou me ater nesse versículo, a bem da verdade que há certos versículos que se tornam o resumo de todo um contexto. E nesse versículo especificamente encontra-se na primeira carta aos Coríntios, escrita por Paulo, no versículo 10, capítulo 1. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, para que sejais unidos no mesmo sentido e no mesmo parecer. Por que veio isso? É porque, infelizmente, de volta e meia a gente vê certas pessoas que estão em evidência e acabam preterindo, acabam abirrogando, digamos assim, da fé. E com isso se levantam contra as igrejas e contra aqueles que fazem parte da igreja. Não foi diferente nesses últimos dias, quando veio à baila um determinado cidadão que outrora fazia até comédias, enfim, um tanto hilário, mas saiu atirando para tudo enquanto é lado, jogando a culpa na igreja, se colocando como o centro da questão. E geralmente isso acontece quando a pessoa tem o seu ego insuflado e se acha por demais, muitas vezes com artistas, com pessoas públicas, até mesmo no meio das pessoas anônimas. A grande realidade que eu costumo dizer é que se as pedras que me acertaram, porque eu sei que a igreja tem as suas falhas,
Mas eu não estou aqui me vitimizando, me colocando como um pobre coitado, como centro da questão. Porém, todavia, afirmo que se as pedras que já me acertaram, se eu usasse para atacar a igreja, hoje elas estariam consolidando a minha sepultura e não a base da minha fé. A grande realidade é que eu volto a repetir, eu sei que a igreja tem as suas falhas, mas eu estou falando do corpo místico, da igreja espiritual, porque ainda que haja falhas, a igreja é perfeita, aquela que vai herdar o reino dos céus. Eu sei, como disse no poema, existe o joio no meio do trigo. Como também testifica no livro de Hebreus, que aqueles que saíram porque não pertenciam a nós, não eram dos nossos. E quantos não são assim? Clamam, gritam, adoram, dizem aleluia, mas apenas parecem. É igual uma propaganda tão antiga que eu me lembro, que falando sobre Dedorex, parece, mas não é. A grande realidade é que aquele que ama a Deus aprende a cada dia a buscar a Deus e amar a Deus sobre todas as coisas. Ainda que, infelizmente, é bom que se diga, existem muitas igrejas que estão deixando a desejar, com liturgias e com doutrinas que são até mesmo heréticas. Mas quando eu falo da igreja verdadeira. Nós podemos transformar a igreja em uma igreja cheia da graça e do Espírito Santo, baseado no que está aqui. Porque uma igreja, quando está embasada nas sagradas escrituras, nós nos tornamos inabaláveis, como está escrito no livro de Mateus, no capítulo 7, quando Jesus disse: Olha, comparo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, como um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E veio a tempestade, sopraram o vento, correram os rios, mas não puderam derrubar a sua casa. Porém, aqueles que ouvem as palavras, mas não a praticam, é como um homem que edificou sua casa sobre um flanco de areia. Assolaram a tempestade, sopraram o vento, correram os rios, e grande foi a queda. Infelizmente, são esses que caem, não suportam ou não eram dos nossos. Aquele que se isola, como está escrito no livro de Provérbios, capítulo 18, ele busca apenas o seu próprio interesse. O escritor de Hebreus, me parece que no capítulo 10, afirma categoricamente que nós não devemos deixar de congregar. Eu não sei onde anda a liderança da minha igreja, mas o que eu aprendi dela tem me dado capacidade de confiar naquilo que ela faz, pela sua idoneidade, pelo temor que ela demonstra ter. Eu sei, volto a repetir, falo isso porque eu já fiz parte de coletividades que não eram tão réprobas, que não eram tão probras, melhor dizendo assim, não eram tão ilibadas, cujo muitos líderes deixavam a desejar. Mas nem por isso eu saí atirando pedras. Eu preferi usar tudo que eu aprendi para consolidar a minha fé em Cristo Jesus. E com certeza, quando nós olhamos como está escrito no livro de Hebreus, no capítulo 12, porque sei que existe uma grande testemunha ao nosso redor, aqueles que ficam olhando aquilo que nós vamos dizer, aquilo que nós vamos fazer. E quando um infeliz desse cai, sai atirando para tudo enquanto é lado, ele se torna, serve de pedra de tropeço. Que não seja o seu caso, que não seja o meu caso, porque nós estamos, como está escrito no capítulo 12 do livro de Hebreus, seguindo a carreira que está proposta, olhando firme para o autor e o consumador da nossa fé. Por mais que eu ame e respeite tanto o meu pastor como a liderança, eles não são os autores e o consumador da minha fé. A carreira que está proposta vai além daquela igreja. Lá eu reúno para confabular com meus irmãos. A velha máxima da brasa fora da fogueira, que se esfria e se apaga. Eu não quero me isolar. Eu quero sim ser uma das pedras, um dos elos desta corrente da igreja para que ela se torne melhor e cheia da graça e do Espírito Santo. Que assim seja em nome de Jesus. Amém.